Olá, meu nome é Uriel, eu sou um escritor na jornada de concluir o meu primeiro livro e estou criando esse vlog para me ajudar a documentar como está sendo essa jornada e ter clareza para desenvolver as próximas estratégias melhores para me ajudar nesse processo. Então, o que eu já fiz até agora? Eu tô com um livro mais ou menos planejado, não completamente planejado, porque eu estava querendo deixar algum espaço para improviso, etc. Então eu estava com o primeiro capítulo dele planejado, só que eu já reescrevi ele umas 3 vezes. E aí quando eu fui forçar a criar a prosa desse resumo, porque o que eu reescrevi 3 vezes desse primeiro capítulo foi o resumo do capítulo, não foi nem o capítulo em si. E aí quando eu comecei a escrever o capítulo em si, eu eu acabei escrevendo alguma coisa completamente diferente daquilo que eu tinha planejado. E aí eu nem sei se eu fiz isso porque eu tava achando chato ter que seguir o resumo. Eu acho que em boa parte a razão pela qual eu saí do planejamento foi porque a primeira parte do meu resumo não estava em, em ressonância com o tipo de tom, história que eu estava querendo escrever. Então eu acho que esse livro que eu estou tentando desenvolver é uma espécie de comédia romântica e essa primeira parte do meu rascunho tava muito dramático, assim, né? O protagonista tava numa situação muito chata para ele, tava muito estressado, e não de uma forma cômica, que era como é, eu queria passar no início dessa história para dar uma noção para os leitores que tipo de gênero e história é essa que eu estou escrevendo. Então teve esse problema, eu tive uma dificuldade também de desenvolver a primeira linha, mas e aí eu estudei um pouco sobre como que funciona essa primeira linha. E aí consegui escrever as primeiras 100 palavras aí desse primeiro capítulo. Eu gostei assim essas 100 primeiras palavras, por mais que eu tenha saído do que eu tinha planejado escrever, não tá ruim, porque agora essas 100 primeiras palavras estão dentro do tom, do tipo de história que eu estava querendo escrever. Só que o problema foi que, como eu saí do planejamento, agora eu não sei o que faço, o que eu faço depois dessas 100 primeiras palavras. E eu acho que eu acabei travando aí nessa parte da história. E aí, qual era o plano que eu queria fazer ontem? É, Achei que eu podia começar as minhas histórias pela prosa, então, já que quando eu tentei começar a partir de um resumo, eu refiz o resumo 3 vezes, 3, 4 vezes, não sei direito, e aí quando eu fui finalmente escrever, eu escrevi uma coisa totalmente nova. Então, assim, de repente, já é melhor começar pela coisa totalmente nova, já pela prosa em si, e aí tentar estruturar o capítulo à medida que eu for escrevendo. Pensei em testar isso. E aí, sobre a maratona de prosa, que foi o que eu tava querendo fazer, acho que no vlog passado eu comentei sobre isso, que eu ia, se foi no passado ou no retrasado, porque já tem um tempo que eu não gravo um vlog, eu meio que perdi um dia ou dois, porque quando eu fui fazer essa maratona de prosa no dia seguinte, meio que deu errado, porque eu acho que foi porque eu já tava numa semana pesada, e aí eu comecei a fazer essa maratona no final da semana, e aí eu geralmente pego um dia de folga na semana, e eu pensei, não, vou fazer uma maratona, não vou nem tirar o dia de folga, e aí eu acho que isso meio que me cansou demais, assim, eu acho que foi um exagero da minha parte pular esses momentos de descanso, e eu acho que isso contribuiu mais aí para pro meu malefício do que benefício da minha caminhada. Então agora eu, enfim, tô falando só como era o plano, né? O plano era esse,
né, adotar essa maratona. Enfim, mas eu já posso falar um pouco sobre o que realmente aconteceu em relação à maratona, né? E aí, como eu fiz isso nesse último dia da minha semana e eu nem estava planejando pegar um dia de descanso, etc., eu achei que eu fiquei realmente muito cansado e já não queria mais fazer nada, escrever nada. E aí, no dia seguinte, eu fui obrigado a parar, né? Fazer essa pausa forçada porque eu já tinha me desgastado um pouco com esse ritmo acelerado no final da semana, que já tinha sido uma semana que eu tinha trabalhado em cima dessas coisas a semana inteira, né? De uma forma já num ritmo pesado. Então eu decidi manter. Enfim, eu não vou pular etapas aqui, vou relatar o que eu fiz ontem, né? É, isso foi o que aconteceu em relação à maratona. Eu vi sobre a importância do descanso e agora eu não vou. Na verdade, não é que eu não vou fazer maratona, eu vou continuar fazendo a maratona, só que num ritmo mais moderado, que eu consiga continuar por mais dias sem me arrebentar de cansaço, né? E aí, em relação ao estudo do conteúdo que eu falei que ia relatar para vocês, acabou que eu nem estudei prosa em si, eu estudei fundamentos sobre a primeira linha, que meio que a porta de entrada pro seu livro, e eu tava com dificuldades em relação a fazer isso quando eu tava tentando desenvolver a prosa do primeiro capítulo. Então eu resolvi dar uma paradinha e dar uma estudada sobre o que vai na primeira linha. Eu aprendi umas coisas muito interessantes. Eu acho que eu ainda não estudei tudo que dá para estudar. Eu li sobre alguns artigos em alguns blogs, sites. E aí o que eu vi mais ou menos é que a primeira linha, o objetivo principal dela é chamar a atenção do leitor, né? E manter ele preso na tua história. E passar o tom, né, da história, que tipo de história é o gênero, né? Então, por exemplo, estou escrevendo uma comédia romântica. Não é para eu começar a história ali com uma tragédia assim horrível, senão vai dar a impressão para os leitores que o meu livro é de tragédia, né? Então, para uma comédia romântica, eu meio que quero começar, sei lá, com uma piada, alguma coisa engraçadinha, né, para dar essa sensação para os leitores de que tipo de livro que é. Aí tinha outras dicas lá sobre é, como que você poderia escrever essa primeira linha, mas eu achei que isso era mais sugestões, assim, ideias, né, de como poderia ir. Então, tipo, tinha lá sugestões de você meio que começar em que eles chamam de média res, que é no meio da história, ou você volta a história, faz uma espécie de flashback e fala sobre um evento importante na vida do protagonista ali que vai ter a ver com a tua história, ou vai no futuro, né? E aí você solta uma informação meio bomba assim para os leitores, e aí o leitor lê o resto da história para descobrir como é que as coisas chegaram naquele ponto. Aí várias outras coisas assim, sugestões, não necessariamente você tem que fazer aquilo, né? Mas são sugestões de chamar a atenção e conectar o leitor com a tua trama, né? Achei interessante. Mas, sei lá, acho que cabe estudar um pouco mais sobre essa questão pra ver, né? Entender melhor como é que isso funciona. Mas o pouco que eu estudei, eu achei que me deu uma clareza muito grande, uma segurança melhor para escrever sobre primeiras linhas de história sem ficar me sentindo muito inseguro. Enfim. E aí outra coisa que eu fiz ontem foi que enquanto eu estava explorando essa coisa de começar pela prosa, eu realmente me senti travado com aquela história que eu estava desenvolvendo, que eu vou chamar de história principal, porque eu tinha abandonado o rascunho e aí quando eu inventei uma coisa nova, eu escrevi 100 palavras e não sabia mais o que fazer depois das 100 palavras. Eu acho que eu teria que refletir, me acostumar para ver como que eu vou depois daí, né, sem planejamento nenhum, sei lá, não tô acostumado a fazer as coisas dessa forma, mas enfim, acabou que enquanto tava ali tentando desenvolver a minha escrita dessa forma mais intuitiva, eu acabei me deixando levar, né, por essas coisas mais da intuição
E aí eu tava com vontade de escrever na hora, ou sei lá, o que eu achei mais fácil de escrever foi uma outra história que eu tinha que estava abandonada. E aí eu não sei, eu acho que eu tava tentando encontrar alguma coisa que eu tivesse mais conectado com a prosa do que com o esqueleto da história. E essa história abandonada que eu tinha, eu comecei ela pela prosa, assim, eu não tinha ideia nenhuma de para onde que essa história estava indo. É, eu tava até escrevendo outra história no dia que eu comecei essa história, e aí eu meio que tive uma imagem mental sobre uma cena específica que eu nem entendi direito quem eram as pessoas que estavam lá. E eu escrevi uma folha sobre isso e depois eu larguei, porque não, sei lá. E aí ontem quando eu tava pensando em como que eu ia começar pela prosa, eu lembrei dessa história que eu acho que foi uma das minhas poucas histórias que eu não planejei. Geralmente eu planejo tudo, sei lá, me sinto mais confortável, melhor planejando tudo. E eu tenho raras histórias minhas são partem do nada assim e eu não tenho ideia para onde que vão. E acho que a única história que eu comecei do nada sem ideia para onde que ia era essa. E talvez por isso que eu peguei essa história. Não me sinto muito confortável em largar a história principal, porque parece que eu fico trocando de projeto e eu nunca concluo nada. E mais assim, um lado bom de ter pego nessa história específica foi porque é, um problema que eu tava tendo, eu acho, era para entender que tipo de gênero de história que eu gosto de escrever. E eu acho que quando eu defino desde o começo que eu vou escrever uma comédia romântica, eu fico muito preso a esse gênero e eu nem sei se é isso que eu gosto, se eu não gosto. Mas como eu me dediquei, né, me comprometi a escrever aquilo, eu meio que tento, me forço a escrever aquilo de qualquer forma, independente de ser aquilo que eu tô gostando ou não. E aí, a parte boa de você começar uma história sem muita expectativa ou sem saber direito para onde que ela tá indo é que você pode ir para qualquer lugar, né? Que você achar legal e você pode decidir isso no meio do processo, né? E talvez decidir no meio, o fato de decidir no meio do processo vai te dar uma noção muito melhor de que tipo de história você pode ter mais interesse de desenvolver do que é, tentar definir previamente sem estar ali muito mergulhado no processo. Não sei, acho que essa é uma história interessante, apesar de que parece que ela é um pouco pesada. É, parece que ela está indo para um lado um pouco pesado. Eu se eu tô entendendo isso de uma forma certa, ou as minhas sensações com essa história de uma forma certa, eu acho que essa história é meio terror. Eu acho que eu estou escrevendo do ponto de vista de um futuro assassino, se já não for. Mas eu acho que nesse momento, essa pessoa, acho que ela ainda não é uma serial killer, mas ela está em vias de se tornar uma. E eu estou escrevendo meio que momentos antes da situação que vai acontecer para ela se tornar uma assassina. O que é interessante que não planejei nada disso, mas eu acho que eu tô com uma sensação que é para esse lado que essa história tá indo. E eu tô mais ou menos preocupado em ter uma protagonista que é uma pessoa ruim, porque é meio não muito popular isso. E eu tô me forçando para não tornar ela uma pessoa boa. Não é uma pessoa. Acho que não é nem questão de ser ruim ou bom. Eu acho que assim, é uma pessoa que mata outras pessoas. E ela tem uns motivos tortos para fazer isso. Que eu não sei se eu meio que entendo, mas que eu tô tentando entender quais são as sensações que ela tem, por que ela tá fazendo isso, da onde que tá vindo essas obsessões que ela tem com essas possíveis vítimas de assassinato que ela observa. Eu tô nesse processo, então eu tô meio preocupado em ela ser vista como uma pessoa completamente ruim,
E aí tô tentando também enxergar quais são os lados positivos dela. E também tentando. Não sei o que eu tô tentando fazer. O fato é que é, eu achei interessante essa. Começar a pegar essa história que tá um pouco mais solta, né? Tá menos fechada ali no que pode acontecer no futuro, que não é meu estilo de escrita. Geralmente eu prefiro me sentir seguro sobre o que vai acontecer. Mas assim, eu acho que nesse processo que eu tô passando agora, eu acho que é importante eu adotar uma postura de uma pessoa que está é, livre para fazer experimentações. Eu acho que o momento é de experimentações e que não faz sentido eu ficar me prendendo a estereótipos assim, que eu nem sei se eu pertenço ou não. Então aí, tô nesse momento de experimentação. Não me sinto bem em não ter trabalhado naquela história principal que eu já estava fazendo. Mas vamos ver se eu consigo, nessa história aí abandonada que eu resgatei, fazer meio que tudo ao mesmo tempo, né? Eu nem sei o que eu vou fazer com essa história. Talvez eu vá falar mais sobre ela no próximo vlog. E eu acho que é basicamente isso que eu fiz ontem. Eu vou falar um pouco sobre. Tô usando aqui um roteiro para o vídeo, para ficar mais organizado. Mas enfim, o que eu planejo fazer hoje? Eu pretendo dar continuidade à maratona de prosa. E aí agora eu entendo a importância do descanso. Acho que não faz sentido eu ficar que nem um maluco tentando terminar isso de qualquer jeito e aí só conseguir render um dia, 2 dias aí e cansar. Até porque, como eu falei acho que no vídeo passado, eu acho que tem muito conteúdo, tem muita coisa e na verdade eu acho que não é nem que tem muita coisa para estudar, é que eu não sei o que eu tenho que estudar. E como eu não sei, esse processo de busca, de entender, provavelmente pode me tomar muito tempo enquanto eu caio nos lugares errados, sabe? Até descobrir quais são os lugares certos. Talvez isso vai me custar muito tempo. Então eu acho que esse um processo que não adianta eu querer resolver isso num dia só e até numa semana só, porque não sei se eu vou conseguir. Então eu acho que é melhor eu adotar um ritmo mais cadenciado de uma coisa que eu vou ser capaz de cumprir do que me afobar desse jeito. Então eu resolvi manter a rotina que eu já estava fazendo, que é basicamente agora eu estou adotando uma rotina que é baseada em balanceamento de energia. Então eu nem trabalho todos os dias da mesma forma. Eu faço assim, eu dou sangue nos primeiros 3 dias da semana. Eu meio que trabalho o dia inteiro, nem doido. E aí nos 3 dias seguintes eu trabalho meio período. E aí no último dia eu descanso. E na outra semana eu faço da mesma forma. Esse jeito de trabalho eu conheci através de um livro sobre organização de tempo, que eu nem lembro mais o nome, mas que eu achei super interessante porque eles falam não sobre organização de tempo, mas organização de energia. Então, assim, eles têm uma filosofia muito interessante sobre quanto o ser humano precisa descansar e todas as coisas que acontecem na natureza, elas acontecem em ciclos, né? Não é nem que as coisas ficam na mesma, assim, né? Tem momentos de intensa atividade e tem momentos de meio que atividade nenhuma, sabe? Enquanto você passa o dia acordado e você precisa dormir 8 horas por dia à noite. Então, assim, momentos de variação de atividade e esforço. Eu já estou experimentando isso já tem um mês, eu acho, e tem dado super certo, embora eu me sinta não muito produtivo, mas assim, em termos de descanso, eu sempre começo a semana ansioso para voltar a trabalhar. E esses períodos de descanso, por mais que eu fique pensando, podia estar trabalhando, por exemplo, esses 3 dias finais da semana que eu só trabalho meio período.
eu penso, caramba, eu podia estar trabalhando no resto do dia. Mas aí na semana passada, quando eu não trabalhei, eu fiz 6 dias direto de trabalho intenso o dia inteiro. Eu senti falta desses meio períodos de descanso dos últimos 3 dias, porque esses períodos de descanso eu usava para meio que me reabastecer mentalmente, porque a vida não é só trabalho, sabe? Tem a escrita que eu quero fazer dar certo de uma forma profissional, eu quero ganhar dinheiro com isso, e eu entendo como meu trabalho, mas eu também sou uma pessoa, então, tipo, eu também tenho uma vida pessoal, eu também me preocupo com a saúde do meu corpo físico, saúde da minha mente, então tem coisas que eu gosto de ler sobre, sei lá, meditação e filosofias. Teve um dia que eu estava aprendendo sobre estoicismo, que eu não entendo direito, mas achei o pouco que eu vi sobre o assunto, achei interessante. Então, assim, nesses períodos de folga, eu meio que pesquiso assuntos aleatórios, nada a ver no YouTube sobre vida, filosofia, que eu acho interessante, que eu acho que meio que dá uma espécie de respiro, né, pra semana. E aí quando chega segunda-feira de novo, que aí são segunda, terça e quarta, que são os meus dias de pancadão, eu já tô assim pronto pro batente e tô até ansioso para começar de novo, porque eu acho que o descanso, principalmente domingo, quando eu pego o dia inteiro, foi bem descansado. Assim, eu já tô com saudade de trabalhar. Então, tipo, tem dado certo. Por mais que às vezes eu fique achando, né, que podia estar trabalhando todos os dias, porque aí eu estaria sendo mais efetivo, mas depois do que aconteceu essa semana, até eu acho que não. Né, gerou um estresse com um desgaste com a minha escrita ali, nesses 3 dias que eu trabalhei pesado e não cheguei a lugar nenhum, acabei me cansando demais. Então eu acho que eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo, que estava dando certo, e eu resolvi mexer nisso, e é bom mexer, que aí a gente entende melhor quais são os nossos limites e passa a respeitar melhor. Então tem essa questão que eu planejo fazer. Vou continuar com a maratona, vou continuar estudando prosa, mas não vou fazer isso num ritmo alucinante. Uma outra coisa que eu quero fazer é explorar melhor quais são esses tipos de gênero que eu gostaria de escrever, que eu também não sei direito, mas talvez se eu me dedicar mais a partir pela prosa e deixar para decidir mais tarde, não sei, talvez eu entenda melhor. E outra coisa que eu tava pensando essa semana é que eu tô querendo voltar a divulgar minhas histórias. Não sei como é que eu vou fazer isso não tendo concluído nada, mas assim, vou refletir que tipos de estratégia eu poderia tomar. Então é isso. Por hoje é só e até o próximo vlog.